Vamos falar sobre semelhança de triângulo. Quanto é que dois triângulos são considerados semelhantes? Bom, a gente vai considerar a seguinte situação. Para que dois triângulos sejam semelhantes, é necessário que aconteça algumas coisas. Por exemplo, os ângulos internos desses triângulos, dos dois, tem que ser congruente. Congruente na geometria quer dizer medidas iguais. Bem como os lados correspondentes tem que ser proporcional. Então, se eles são proporcional, ou proporcionais, melhor dizendo, significa dizer, então, que um é no caso dos dois triângulos, um vai ser a ampliação do outro. Ou o contrário, um vai ser a redução do outro. Basicamente, os triângulos têm a mesma forma, o mesmo formato, os ângulos internos iguais, eles só vão mudar às vezes de direção e de tamanho. Um vai ser maior do que o outro, e aí nós vamos ter os triângulos semelhantes. Para que isso aconteça, como eu disse, os três ângulos internos correspondentes têm que serem congruentes e os lados correspondentes têm que serem proporcionais. Isso acontecendo, os triângulos são semelhantes. Porém, não é necessário que, para chegar a essa conclusão de que dois triângulos são semelhantes, não necessariamente tem que acontecer tudo isso. Os três ângulos internos congruentes, os três lados correspondentes proporcionais. Pode acontecer alguma coisa a menos. São casos que a gente vai estudar de situações, são 3 casos em que podemos concluir que os dois triângulos são semelhantes a partir desses casos. O primeiro a gente chama de AA. Esse AA, na realidade, quer dizer dois ângulos internos congruentes. Então, o primeiro caso é esse. Ângulo-ângulo, ou AA. Dois triângulos são semelhantes se possuírem dois ângulos correspondentes congruentes. Vamos ver aqui com essas figuras que aparecem aqui. Aqui nós temos o seguinte. Observe que nós temos um ângulo de 90 no menor e um ângulo de 90 no maior. Então, já temos um par de ângulos congruentes. Se a gente olhar para o vértice C e o vértice F, você observa que também eles têm a mesma medida. O vértice C, o ângulo do vértice C tem 30,96 graus e o ângulo do vértice F também, 30,96. Então aqui a gente caiu num caso onde nós temos dois pares de ângulos congruentes. E aí entra o caso ângulo-ângulo. Nessa forma a gente pode concluir o restante. Como assim pode concluir o restante? Por exemplo, aqui no caso está faltando a medida do ângulo B. Eu posso concluir que esse ângulo B é congruente com o ângulo F. Baseado em que eu posso concluir isso? Porque a soma dos ângulos internos de todo o triângulo, é 180 graus. Então o que está faltando no triângulo menor para 180 é a mesma que está faltando para o triângulo maior também. Então eles são congruentes, esses dois ângulos são congruentes. E os lados correspondentes são proporcionais. Vamos botar aqui algumas letrinhas para representar os lados. Vou chamar, por exemplo, esse lado aqui de A, esse lado aqui de C e esse lado aqui de B. No outro a gente vai chamar, não vou chamar F o que está aqui não, vou chamar esse lado aqui de A', aqui B', e C'. Aí a gente pode concluir que o A, que é o tamanho menor, está para o A', assim como B está para B', assim como C está para C'. Aqui é a razão de proporcionalidade entre os seus lados. A gente pode concluir isso, tá certo? A partir disso podemos concluir. Vamos ver o segundo caso. No segundo caso é o que a gente já chama dessa forma, já chamamos ele de lado, lado, lado. O que é isso? Lado, lado, lado. Quando nós temos 3 lados de medidas proporcionais, a gente já pode concluir então que os dois triângulos são semelhantes. Observe o exemplo aqui. Vejam que nós temos aqui num triângulo menor os lados 5, 3 e 5,83. No triângulo maior nós temos 10, 6 e 11,66. Se observarmos que 5 sobre 10 tem a mesma
razão, ou a mesma medida, de 3 sobre 6, ó, 3, esse lado com esse, e a mesma medida, a mesma razão, de 5,83 por 11,66. Observem que se simplificarmos essas frações, cada uma respectivamente com números diferentes, que vamos simplificar. Primeiro eu simplifico por 5, se eu simplificar a primeira por 5, o resultado vai dar 1 sobre 2. Se eu simplificar a segunda por 3, o resultado vai dar 1 sobre 2. Se eu simplificar a terceira fração, ou a terceira razão, por 5,83, o resultado vai dar 1 sobre 2. Então eu tenho que os três lados, os três pares de lados são proporcionais. Daí eu posso concluir o restante. Que restante eu estou me referindo? Que os ângulos também internamente vão ser congruentes. Como assim? O ângulo C vai ser congruente ao ângulo F. O ângulo A, por sua vez, vai ser congruente ao ângulo D. E o ângulo B congruente ao ângulo E. Após chegarmos à conclusão que os triângulos são semelhantes, a gente completa o restante para que possamos ter três pares de ângulos internos, né, pares de ângulos congruentes e três pares de lados proporcionais. Aqui, ó, na imagem acima, observe que as razões entre os lados correspondentes têm o mesmo resultado, como foi demonstrado aqui, 1 sobre 2, que é 1 sobre 2. Então, pelo segundo caso de semelhança, podemos concluir que esses dois triângulos são semelhantes. Vamos para o terceiro caso. No terceiro caso, nós já temos a seguinte situação, é o que a gente chama de lado, ângulo, lado. Agora, esse ângulo aqui, a palavra, o ângulo está no meio dos dois lados, não é à toa, tá? O ângulo ele não está no meio à toa, ele está aqui para dizer que o ângulo ele tem que ser o ângulo formado pelos dois lados proporcionais. Observa aqui, se olhar para o lado 3, se olharmos para o lado 3, ele vai ser proporcional ao 6. Se olharmos para o lado 5, ele vai ser proporcional ao 10. E o ângulo que é formado por esses dois lados é congruente, é 90. Então eu tenho o caso lado, ângulo e lado. Nós temos lado, ângulo, lado. Lado, ângulo e lado. Ele observe que ele segue a mesma sequência, tanto no triângulo menor como no triângulo maior. Então, o terceiro caso, lado, L a L, eu simplesmente lado, ângulo, lado, eu posso concluir que os dois triângulos são semelhantes. Sendo assim, aí eu completo o triângulo. Eu completo o triângulo. As informações que estão faltando. Como assim? O ângulo do vértice C é congruente com o ângulo do vértice F, bem como o ângulo do vértice B é congruente ao ângulo do vértice E. E aí também nós temos uma outra situação, que esse lado que não tem a medida, vamos chamar ele aqui de A, é congruente a esse outro que também não tem a medida, que eu vou chamar de A'. Então a gente completa o restante do triângulo caso necessite dessa informação, tá? Então a razão de proporcionalidade entre esses dois triângulos é 1/2 também. Só um detalhe, tá? Não foi pelo caso de ter dado 1/2 aqui, nas explicações anteriores também ter dado 1/2, quer dizer que sempre vai ser 1/2. Pode ser qualquer outro número ou qualquer outra fração diferente de 1/2. Vamos para os exemplos. Então na prática nós temos assim, um exemplo diz qual o valor de x no nos triângulos a seguir. Onde é que está o x? O x é esse valor aqui, ó. Esse valor que eu vou destacar, está aqui, o valor de x. Então, eu tenho que primeiro saber se esses dois triângulos são ou não são semelhantes. Bom, se prestarmos atenção, nós temos aqui um ângulo de 90, que aqui também tem esse ângulo de 90. Aqui eu tenho um ângulo de 56 e aqui também eu tenho um ângulo de 56. Então, pelo caso ângulo, eu posso concluir que esses dois triângulos são semelhantes. Então vamos completar as informações que estão faltando. Quais são essas informações? Que o ângulo do vértice F é igual ao ângulo do vértice C. E a medida 30 é proporcional a essa medida aqui que não tem, eu vou chamar de um y só para
deixar alguma coisa aqui escrita. Da mesma forma que o lado 18, 18 está para 36. Da mesma forma que esse lado aqui, que não tem a medida, eu vou chamar ele de A, está para o lado X, que é o que a gente quer na questão. Então, o que está faltando nessa questão? Está faltando algumas informações para que possamos concluir o resultado dela. O primeiro é o seguinte: vamos determinar a relação de semelhança entre esses dois triângulos. Vamos pegar dois valores que nós temos aqui no desenho, que são 18 e 36. Então a gente sabe que são triângulos semelhantes, então 18 está para o 36. Vamos simplificar essa fração. Simplificando ela por 18, nós temos o seguinte: 18 dividido por 18 dá 1, 36 dividido por 18 dá 2. Então a razão de semelhança desses dois triângulos é 1/2. Bom, só que agora eu vou usar esse 1/2 para calcular qualquer valor. Se eu quiser calcular o valor y, dá para eu calcular. Se eu quiser calcular o valor de x, também dá para eu calcular. Mas só que, para eu encontrar o valor x, eu preciso descobrir primeiro quem é esse A. E aqui não é usando semelhança de triângulo que você vai descobrir. Você vai usar uma outra relação importante da matemática, conhecida como Teorema de Pitágoras, já que o triângulo é retângulo e a gente quer descobrir a medida de um dos lados, nesse caso um cateto. O que diz o Teorema de Pitágoras? Diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é o 30. Então 30 ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos dois catetos. Os dois catetos são 18 e o A. Então, A ao quadrado mais 18 ao quadrado. Desenvolvendo essa expressão, nós temos 900. 900 é igual a A ao quadrado mais 18 ao quadrado dá 324. Vamos trocar de lado, passar a expressão que tem o A, que é o que eu quero descobrir, para o primeiro membro, e a expressão que tem o 900 para o segundo membro. Então eu posso escrever aqui sem nenhum prejuízo, da seguinte maneira: A elevado a 2 mais 324 é igual a 900. Alguém pode dizer assim: ah, mas quando muda de lado não tem que ir pela questão das operações, operação inversa. Só que aqui eu mudei os dois ao mesmo tempo, então isso não se altera. Continua sendo uma igualdade. Então agora a gente vai pegar os 324 e passar para o segundo membro. Então aqui ficaria A elevado a 2 igual a 900 menos 324. A ao quadrado será igual a 576, que é o resultado de 900 menos 324. Como está ao quadrado, é só agora tirar a raiz quadrada, que é a operação inversa da potência. Então, A é igual a raiz quadrada de 576. Eu digo a operação inversa da potência de expoente 2 é a raiz quadrada, porque vai depender do expoente. Se for 3, é a raiz cúbica e assim por diante. Tá? A raiz de 576 é igual a 24. Então, esse é o valor do A que eu precisava na questão para calcular o valor de x. É necessário esse valor de A. Agora vamos calcular o x usando a razão de proporcionalidade, que a gente já sabe que é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2, que é a razão de proporcionalidade, está para o A, que eu já sei quanto é que ele vale, que é 24, sobre o x, que é o que eu quero, tá? Os lados correspondentes. A correspondente com x, 18 correspondente com 36, como 18 sobre 36 eu já simplifiquei e cheguei a 1/2. Chegando aqui nessa situação é só fazer o que a gente chama de produto dos meios é igual ao produto dos extremos, também conhecido como cruz credo. X vezes 1 é x, 24 vezes 2 é 48, e aqui nós temos o resultado de x, que é o que a questão pedia. Então a resposta encontra-se na letra A. Vamos a um outro exemplo. No segundo exemplo, nós já temos o seguinte: nós precisamos prestar mais atenção para descobrirmos quem são os triângulos semelhantes aqui, tá? Nós temos um triângulo grande ABC e um triângulo menorzinho que é CDE. Vamos então identificar esses dois triângulos. Eu quero que vocês prestem atenção para esses dois triângulos. O triângulo que eu chamei de ABC
e C, e o triângulo que eu chamei de C, D e E. Observe esses dois triângulos. Será que podemos concluir que esses dois triângulos são semelhantes? Vamos ver. Vamos ler a questão. Na imagem a seguir, é possível perceber dois triângulos que compartilham partes de lados, de alguns lados, né? Por exemplo, esse lado do triângulo maior pega uma parte do triângulo menor, CD. Do mesmo jeito acontece aqui do outro lado. O lado AC pega uma parte do lado CE. Tá certo? Então ele diz que compartilha. É isso que ele quer dizer. Sabendo que os segmentos BA e DE são paralelos, essa informação é muito importante para a resolução dessa questão. Se esses dois lados são paralelos, AB e DE, ou BA e DE, significa dizer então que eu posso aplicar as relações de retas paralelas cortadas por duas transversais. Nós temos aqui duas transversais, a transversal AC e a transversal BC. Daqui a gente tira que esse ângulo aqui, o ângulo B, correspondente com o ângulo D, pelo fato das retas serem paralelas. Então esses dois ângulos são iguais. A mesma coisa acontece com esse vértice A com o vértice E. Sem contar que o ângulo C é comum aos dois. Então, a gente pode concluir pelo caso ângulo, que esses dois triângulos são semelhantes. O símbolo de semelhança é um tio. Então, se eles são semelhantes, a gente vai utilizar a razão de semelhança para calcular o valor de x. Vamos então? Aqui eu posso concluir o seguinte, que esse lado, que é 160 do triângulozinho menor, 160, que vai... Vamos colocar uma outra cor aqui para destacar melhor. Aqui é o ângulo C. Vou botar cores diferentes para que vocês percebam melhor. Num triângulo menor, o lado que vai do ângulo verde para o ângulo roxo mede 160. Vamos agora descobrir o valor no triângulo maior, que também corresponde a esses mesmos ângulos. No triângulo maior, do verde até o roxo, é 400. É tudo isso aqui. Então, 160 está para 400. Aqui eu já posso achar a razão de proporcionalidade, se eu simplificar essas duas frações. Posso eliminar esse zero com esse zero, fica 16 sobre 40. E eu posso agora simplificar tudo isso por 8. Vamos simplificar por 8. 16 dividido por 8 dá 2. E 40 dividido por 8 dá 5. Então, a razão de proporcionalidade dessa questão é 2 para 5. É a menor possível. Tem que ser encontrada, para facilitar os cálculos, a menor possível. Então, agora vamos fazer o seguinte. Como eu quero o x ele vai do ângulo verde. Vamos pegar do menor primeiro. O ângulo verde ao ângulo vermelho. Qual é a medida no triângulo menor que vai do ângulo verde ao ângulo vermelho? Essa medida é 100. Então, 100 está para... Agora vamos fazer a mesma coisa no triângulo maior. Vai do ângulo verde ao ângulo vermelho, é o x, que é o que a gente quer descobrir. Como a razão de proporcionalidade dessa questão é 2/5, a gente vai escrever isso aqui igual a 2/5. Para qualquer razão que a gente quiser calcular, podemos usar a razão de proporcionalidade 2/5. Aqui é só fazer o produto do meio pelos extremos. 2 vezes x, 2x, que é igual a 100 vezes 5, que é 500. Deixa eu te perguntar, que número é que multiplicado por 2 resulta em 500? Que número é? Pensa um pouquinho. Algum número vezes 2 resulta em 500. Que número é esse? 250. Então já dá para a gente descobrir o valor de x. Mas caso você não queira usar esse raciocínio, é só aplicar a operação inversa. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então o x vai ser igual a 500 dividido por 2, ou seja, o valor de x é 250. E esse valor se encontra na letra E. Então chegamos ao fim a mais um assunto, semelhança de triângulo. E aí, o que achou? Gostou? Compartilha esse vídeo com teus amigos, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!